turminha do sexto ano, professora Leila de volta para mais uma atividade do início, né, da semana, que nós estamos iniciando, graças a Deus. Então vamos lá, pegue seu caderno, pegue seu material didático para nós começarmos mais uma atividade, tá bom, meus queridos alunos? Bem, nós vamos falar aqui para vocês a questão do nosso livro de hoje. Hoje nós vamos trabalhar somente o livro de atividade, tá bom? Por quê, professora? Porque nós vamos trabalhar o assunto, não é? Do livro de atividade. Porém, nós temos uma atividade no livro didático, que é a qual vocês vão fazer essa atividade depois dessa aula explicativa, tá bom? Então, só para retificar para vocês e para explicar que a atividade que vocês irão fazer está na página 36, tá bom? Essa atividadezinha, ela só vai ter a página 37 e a página 36 a partir do exercício 24. A partir do exercício 24, não é? Você vai fazer essa atividade, tá bom, meus amores? Então, a página 36 e a página 37 é do assunto que nós estamos trabalhando durante esse bimestre, esse segundo bimestre. Tá bom? Então, no decorrer da semana, nós vamos ver outros assuntos, não é? Que nós já estamos trabalhando e vamos fazer atividade não só no livro, mas vamos fazer no nosso PDF, tá? Então, quarta-feira, amanhã, nós já temos uma atividade em PDF, tá? Para você responder, para você trabalhar. O exercício está bem intenso, mas está muito legal, tá bom? Eu fiz um exercício bem assim, que você possa ter uma boa aprendizagem, uma boa concentração quando for fazer esse exercício, tá bom? Mais uma vez, nós vamos trabalhar o livro de atividades, tá? São 2 assuntos que eu vou explicar. Uma das atividades que você vai interagir, ou seja, vai responder, é no livro didático, que é a página 36, já no finalzinho da 36, que é o exercício 24, e a página 37, tá bom? Então, essa atividade aqui que você vai fazer, vai responder, é do livro didático. Porém, a explicação do assunto que eu irei ministrar agora com vocês é do livro de atividade, que um dos assuntos é grau do adjetivo, tá certo? E coesão referencial, do uso do sinônimo, tá? Dos sinônimos, tá? Então, vamos lá, meus queridos alunos, vamos iniciar. A semana só tá começando, como nós falamos, mas vamos lá, firme, não é? Firmes e vamos avante. Continuar a nossa atividade, saber que nós somos capazes, saber que a semana ela está aí mesmo para nós interagirmos e fazermos a nossa tarefa, tá certo? Então vamos lá. A página 15, nós vamos iniciar do nosso livro de atividade. Eu vou deixar para o segundo momento, porque nós vamos para a página 21, tá? Desse assunto que é coesão referencial do uso de sinônimos. Esse assunto nós trabalhamos na semana passada, lembra? Na sexta-feira nós iniciamos aqui com esse assunto. Hoje eu vou explicar de uma forma mais assim tranquila, mais assim, vamos dizer assim, simples, como nós temos falado. Na sexta-feira foi simples, não foi? E hoje não será diferente. Hoje será mais ainda, né? Mas vamos dizer assim, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você vai se aperfeiçoando, né? Ou na leitura, ou na escrita, ou na interpretação de texto. Mas quanto mais nós vamos pegando aquele assunto para interagirmos, para trabalharmos mais, a gente vai vendo da melhor forma como trabalhar ele e para não ficar tão pesado, para não ficar tão difícil a compreensão, tá bom? Então, retornamos aqui.
Coesão referencial, uso de sinônimos. Nós temos três momentos aqui que o autor, não é, o professor nos deu, o livro didático nos deu. Ele nos deu 3 momentos, tá? Que momentos são esses, professora? Coesão, coesão referencial, sinonimia, não é? O que vem ser, professora, é essa dinâmica do nosso livro. Ele vem dizer para nós que quando nós formos trabalhar um texto, nós temos que ter cuidado. Que o nosso texto, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser coesivo, não é? Essa questão coesiva é um texto que ele não venha sair do foco do assunto, do texto, do contexto. Então, coesão, ela vai se relacionar com a continuidade como ele diz assim, né? Vamos ler aqui melhor para a gente explicar, para você compreender, e depois eu vou para a minha explicação das minhas pesquisas, tá bom? Então, coesão é a relação de continuidade, de conexão que se estabelece entre as palavras, as orações ou os parágrafos de um texto. O que ele quis dizer com isso, professora? Que o meu texto ele tem que ser coesivo, que meu texto ele tem que ter coesão, que meu texto ele não pode sair do foco. Eu não posso fazer com que o meu texto ele fique destemperado, como a gente fala, ou seja, desregrado. Que meu texto ele continue linear. Se eu estou falando de meio ambiente, eu vou continuar falando de meio ambiente. As causas, não é? O que leva o meio ambiente o que leva o rio está sendo poluído, porque aí fala-se o meio ambiente. O que leva as florestas hoje estarem passando, vamos dizer, as queimadas, não é? Eu estou continuando no meio ambiente. Eu falo sobre a limpeza na minha rua, né? Vamos dizer, os benefícios, né, que os moradores estão tendo, né, o cuidado que os moradores estão tendo com a minha rua, a questão da limpeza, continua o meio ambiente. A limpeza do local onde eu estou estudando, onde eu estou organizando, não é? O ambiente limpo, então eu estou falando de meio ambiente. Também falo de meio ambiente, meus queridos alunos, quando eu falo numa causa, não é? Uma causa de benefício para a população. Os rios, não é? Os rios que estão sendo poluídos, né? Quando eu começo a falar, quando eu começo a escrever sobre o meio ambiente, estou falando que os rios precisam de cuidado, eu continuo na linha, meu texto continua sendo o quê? Coesivo. Quando eu deixo de falar do meio ambiente para falar sobre outro assunto, o meu texto deixou de ser coesivo, ele não tem coesão, não é? Então, ou uma palavra que distorceu, que desencadeou o meu texto, ele ficou o quê? Incompreensível, ele não está coesivo. Então, essa palavra coesão, ela vai ser relacionada a textos, a qual eu vou produzir e a qual eu vou escrever. Ela está relacionada a parágrafos, não é? A um trecho de um texto, vamos dizer, eu tenho um texto e vou tirar um trecho ali para desenvolver, não é? Então, coesão é uma forma de nós analisarmos, é uma forma de nós não desentoarmos o nosso texto. A palavra coesão, ele diz, olha, o seu texto tem que ser coesivo, o seu texto tem que ter coesão, o seu texto não tem que ser um texto desorganizado, né? Então, coesão é algo que vem arrumar, organizar, linear. Então, o meu texto, ele tem que ser coesivo, ele tem que ter coesão, tá certo? Coesão referencial. O que vem ser, professora, coesão referencial? Ele diz para nós aqui que é um dos mecanismos usados para evitar repetição desnecessária em um texto, o uso de sinônimo. Ou seja, um texto, na questão referencial,
termos cuidado para não usarmos palavras repetitivas, não é? Termos cuidado para não usar palavras repetitivas. Para eu não usar palavras repetitivas, eu vou usar o quê? Sinônimos, não é? Os sinônimos, ele vem trazer para nós uma organização de palavras, não é? Sinônimos, o que vem ser sinônimos dentro desse contexto? Eu não vou usar palavras repetidas. Eu vou não é substituir, porque sinônimo é sentido que igual, semelhante, não é? Então, se eu estou usando muitas vezes a palavra, vamos dizer, uma palavra aqui, que eu posso dizer aqui. Vamos ver aqui no nosso textozinho. Longe, não é? O meio ambiente está longe de uma população se conscientizar, né? Vamos dizer, um exemplo, né? Eu vou repetir de novo. O meio ambiente na minha casa, o meio ambiente... Então, palavras repetitivas, é como ele diz. E o meu texto, ele fica todo que não é desorganizado, mas ele fica com palavras repetitivas. Então, o que ele diz? Coesão referencial, um dos mecanismos usados para evitar repetição desnecessária, tá? Quando eu for escrever, por exemplo, eu vou escrever meu texto e vou repetir toda vez a palavra alegre, 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 não é um texto repetitivo, não está sendo repetitivo, eu posso substituir por um sinônimo, professora, essa palavra alegre? Posso, por qual? Feliz, não é? Se eu digo Maria saiu para trabalhar próximo à escola, não é? Próximo à escola. Maria saiu para trabalhar. Vou reformular mais tranquilo para vocês. Maria está alegre. Pronto. Aí eu vou dizer, Maria está alegre porque recebeu o seu primeiro salário. Aí eu vou novamente escrever, Maria está alegre porque saiu com a mãe. Maria está alegre porque encontrou amiga. Maria está alegre porque comprou um sapato novo. Não são palavras repetitivas, não é? Maria está alegre. Maria está alegre. Então, podemos substituir a palavra alegre por feliz, contente, não é? Para não ficar repetitivo. Então, Maria ficou alegre com o primeiro salário. Maria saiu para comprar o sapato e ficou contente, não é? Então, a gente, para não repetir, não ter repetição de palavras, não é certo? Então, isso é coesão referencial, uso de mecanismo usado para evitar repetição desnecessária, tá certo, meus alunos? Sinonimia, aí a sinonimia tem toda uma relação com os dois que a gente acabou de explicar. É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes, ou seja, são palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significado diferente. Então, eu posso usar isso no meu texto, eu posso interagir no meu texto, sim. Sinonimia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes. É o que? É sinônimos, viu? Pode ter significados iguais, não é o que ele diz, ou semelhantes. Iguais ou semelhantes. Quando eu digo feliz, eu vou dizer alegre. Não é significado iguais, não é significados semelhantes, é significado igual a questão que a gente falou agora, não é? Alegre, feliz, é semelhante, não é? Então, é isso que a sinonimia vai trazer para nós entendermos que a relação que estabelece entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes. É o que?
sinônimos, tá certo, meus queridos? Então, eu acredito que nós entendemos, nós procuramos assim lermos e observarmos toda essa dinâmica deste assunto, tá bom? Bem, vocês fizeram na sexta-feira a página 22 e a 23, certo? Hoje vocês irão fazer a página 24 e a 25. Aqui vocês têm que ter bastante atenção nessa atividade, porque essa atividade aqui, ele vem com textos e trechos, não é? São trechos, não é? São trechos que foi elaborado para você analisar e ele vem com os pronomes pessoais, tá? Ele vem com os pronomes aqui para você identificá-los, não é? E qual é a função deles. Nós vamos ver os pronomes aqui nesse texto, não é? Nesses trechos, não só os pronomes. Nós também vamos ver aqui, que ele vai nos trazer essa informação, verbos, tá? Se você encontrar verbos, você tome todo o cuidado. Eu acredito, e vendo toda a atividade aqui, que nós vamos encontrar, a maioria aqui são pronomes. Por exemplo, este, não é? Vamos ver aqui mais. Nós temos aqui, olha, letra B. A palavra última faz referência, não é? Olha, já é uma palavra. Letra C. O pronome ele, já entrou pronomes. Lá na letra A, o pronome estes. Letra E. Aí substantivo, olha, entrou o substantivo também. O substantivo obra faz referência a... Vamos ver o outro aqui, letra F. A expressão em, olha aí, em um só local faz referência, ó, temos uma outra aí, outra expressão, já é uma expressão, não é? 9, olha aí que tem no 9. Nos textos a seguir, identifique palavras ou expressões que fazem coesão lexical por sinônimos das palavras, não é? O que é lexical? Nós vamos ver aqui que são sinônimos que vão entrar para identificar o que? O sujeito, não é? Vai identificar o sujeito da oração. Esse sujeito, ele pode ser o quê? Ele pode ser o lugar que está acontecendo, não é? Ele pode dizer que vai ser representado com personagem. Então, essa parte aqui, ela é muito interessante. Nós vamos trabalhar esse assunto, pronomes, substantivos, expressões, palavras, não é? Como ele está colocando aqui, olha aqui, a letra C, da página 25. Nós vamos analisar aqui na letra C, morre aos 91 anos, comediantes Jerry Lewis, não é? Então, olha aqui. Ele aqui, ele quer saber o quê? Que você faça. O que você vai fazer aqui nessa atividade? Identificar. Quem foi que morreu? Não é? Quem foi que morreu aos 91 anos? Aí ele diz, não é? Eu não vou dar resposta, senão você não vai responder. Então ele pergunta, quem que morreu? Né? E você vai analisar a frase, a oração e vai dar a resposta. Então aqui é uma análise, você vai analisar todos esses textos, esses trechos, não é? Da letra A à letra C, não é? E vai por a resposta aí. Vamos ver aqui a letra 8, a letra A. Leia os textos, são textos, não é? São textos aqui em forma de parágrafo, não é? São parágrafos aqui. Então, vamos lá. Leia os textos e indique a que termos se referem as palavras destacadas. Qual é a palavra destacada aqui na letra A? Este, não é? Então, aqui eu tenho o quê? Este é o que para nós? Ele é uma palavra que vai fazer referência a alguma coisa aqui nesta oração. Ó, o texto indica que
temos, que termos referem às palavras destacadas. De novo, leia os textos e indique o que termos se referem às palavras destacadas. Então, olha, este é um item. Esse 8 aqui, meus amores, é uma atividade para todos. Esse 8 aqui é o anunciado para todos, tanto para A até a letra C. Olha o que ele está mais uma vez para a gente compreender. Leia os textos e indique o que termos se refere às palavras destacadas. Então, esse anunciado aqui é para todos. Você vai analisar. E aí eu vou analisar a letra A com vocês. Este é um item frequente nas listas de resoluções do ano novo. Beber mais água. Então, este se refere a quê? Aí ele diz, o pronome, este é um pronome, né? Ele está se referindo a quê? Beber mais água, não é isso? Então, a gente já fez o primeiro, a letra A. Os demais você irá fazer, tá bom, meus amigos? Então, essa atividade aqui é com vocês, tá? Entenderam? Muito bem. Então, nós vamos agora ver o grau do adjetivo. Já terminamos aqui, não é? Que é esse assunto que é da página 21. Vocês já fizeram na sexta-feira, página 22 e 23. Hoje vocês vão fazer a página 24 e 25, tá certo? E o outro assunto, que continua no livro de atividades, porém o exercício está na página 34 e 35, não é isso? Não, perdão, não é na 34 não, meus amores. É na página 36, tá? Página 36 a página 37, tá bom? Então, eu vou explicar o assunto, que é o grau do adjetivo, tá? E a atividade que vocês irão responder é na página 36. Logo abaixo aqui, já tem só uma atividadezinha, né? Do grau do adjetivo. E a página 37, tá? Então, o assunto ele não está tão extenso e dá para você fazer atividade tranquila, tá bom? Então, aqui, o grau do adjetivo. Bem, semana passada nós estudamos sobre esses graus do adjetivo. No decorrer da semana, nós vamos ver atividade também desse assunto. Então, fiquem atentos para esse assunto que nós vamos fazer atividade, tá certo? Então, os adjetivos podem, além de caracterizar os substantivos, exprimem a intensidade dessas características. Gente, o que é isso, professora? Nós sabemos que o adjetivo ele vai caracterizar o substantivo, certo? Ele vai caracterizar, ele vai identificar, né? A palavra que eu gosto sempre de usar, essa palavra identificar, não é? O significado do substantivo. Mas sim, para você ter uma boa compreensão, o grau do adjetivo, ele vai trazer aqui as formas de como ele vai ser modificado, tá? Modificado de uma forma, de que forma, professora? De superioridade, de igualdade, de intensidade, não é? Dentro dessa dinâmica que ele está nos dando. Então, grau do adjetivo, mais uma vez, grau do adjetivo, nós vamos ver agora nessa tabelinha aqui. Cada um na sua função. Qual a função dele aqui, que ele vem estabelecendo nas atividades e no exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, normal, a palavra normal, belo. Vejam bem que o museu é belo. Nós temos aqui o substantivo, certo? O substantivo aqui, museu, não é? Aí nós vamos falar a palavra, o museu é. Então, aqui nós temos um substantivo. Qual é a qualidade que ele deu aqui para esse museu? Belo, não é? Então, vejam bem que esse grau de adjetivo aqui, ele é de quê? Uma palavra normal que a gente fala. Se eu digo que o museu é belo, pronto, o museu é belo. Então, ele é um grau normal, ele não está em grau, ele está a palavra normal, certo? E aí nós vamos ver essa parte dessa construção, como ele está bem organizado, tá?
Comparativo, aí ele vem. Grau do adjetivo, não é? Comparativo de superioridade, comparativo de igualdade e comparativo de inferioridade. Olha a mesma palavra belo como ficou no comparativo de superioridade. O museu é mais belo do que a igreja, viu? Comparativo de igualdade. O museu é tão belo quanto, não é? Ou como a igreja. De intensidade, não é? Nós vimos já de intensidade? Não, vamos ver agora de inferioridade. Nós vimos de superioridade, de igualdade, agora nós vamos ver de inferioridade. Inferioridade. O museu é menos belo do que a igreja. Então, nós vimos aqui a mesma palavra trabalhada de 3 formas. Como? Superioridade, igualdade e inferioridade. Superioridade. O museu é mais belo do que a igreja. De igualdade. O museu é tão belo quanto a igreja. De intensidade. De inferioridade. O museu é menos belo do que a igreja, né? A gente até fica um pouco confundido, por isso que é bom ter o livro, até a professora fica, né? Mas é assim mesmo, a gente tem toda essa dinâmica aqui, mas na hora de explicar a gente pode ter algumas mudanças, mas não deixa de sair do contexto, tá bom? Agora nós vamos ver o grau do adjetivo superlativo no relativo de superioridade, no relativo de inferioridade, no relativo de analítico. Olha só. Primeiro, relativo de superioridade. O museu é o mais belo da cidade, certo? De inferioridade. O museu é o menos belo da cidade. Analítico. Absoluto analítico. Olha só. O museu é muito belo. Analítico de sintético. Analítico sintético. O museu é belíssimo. Viu o grau, meus amores? Como o grau de intensidade, ele não vai modificando para um outro termo. Ele vai modificando para organizar, não é? A mesma palavra ele vai modificando para colocar conforme o contexto que ele vai lhe pedir, quando for fazer o exercício. Tá bom? Bem, nós temos a atividade aqui da página 16, mas nós já fizemos, tá certo? Essa página 16 eu acredito que vocês já fizeram, porque esse assunto nós já explicamos. Então, esse assunto do grau, do adjetivo, é do livro de atividade. Mas vocês irão fazer o exercício da página 36, página 37, da onde? Do livro didático, tá bom? Entenderam, meus queridos alunos? Eu sei que o assunto ele não é assim, tem gente que vai ficar, poxa, tanta tarefa, mas é assim mesmo. As tarefinhas são para nós estar sempre aperfeiçoando, se aperfeiçoando nas atividades. Tá bom, meus amores? Então, amanhã nós vamos retornar com a nossa atividade de PDF. O nosso assunto de amanhã, ele vai ser um assunto que também nós estamos trabalhando no segundo bimestre, tá? Eu vou até adiantar aqui, porque eu já está prontinho o PDF de vocês para amanhã, não é? É uma atividade realmente que vocês já estão trabalhando no nosso livro, tá? Que é o grau de adjetivo, tá? E amanhã eu vou explicar direitinho, novamente, tá? Como você irá fazer a tarefa do PDF. Mas hoje você vai trabalhar a explicação, mais uma vez para vocês não se perderem, tá? Então, a atividade do livro didático é a página 36 e 37. A explicação que eu dei do grau de adjetivo foi lá do livro de atividade, certo? E lá no livro de atividade também, que foi passado hoje, não é? Coesão referencial, uso de sinônimos. Você vai fazer a atividade 24 e 25. Tá bom, meus alunos? Então, fica aqui a nossa alegria, o nosso agradecimento, não é? Amanhã que vai ser quinta-feira,
nós iremos, que vai ser quarta-feira, já quero adiantar a semana, né? Que vai ser quarta-feira, nós vamos ter tarefa em PDF. Hoje é no nosso livro. A explicação foi aonde? No livro didático. Temos uma atividade do livro didático na página 36 a 37. Temos uma atividade no livro didático que é esse assunto que nós acabamos de estudar, não é? Esse aqui, grau de adjetivo, lá na página 36, 37, tá bom? Esse aqui, coesão, referencial, uso dos sinônimos, é lá na página 24 e 25 do livro, do caderno do livro de atividade. Tá bom, meus amores? Então, Deus abençoe a todos. Vamos nos organizar para fazer a nossa atividade. À medida do possível que você for concluindo, você vai enviando para o meu WhatsApp. Não esqueça, identifique-se lá. Nome, turma, nome completo e a turma e o seu horário.